Olá, dando continuidade ao nosso assunto que é lançamentos, na aula dessa semana eu vou falar de lançamentos que acontecem na horizontal. Isso é, quando um objeto vem deslizando sobre uma superfície, essa superfície acaba e esse objeto é arremessado, descrevendo aí meio arco de parábola. Então, no caso do lançamento horizontal, eu preciso lembrar um pouquinho dos conceitos de vetores, de soma vetorial, de vetores perpendiculares entre si. Preciso lembrar aí também as equações do movimento. O que é importante para nós saber no lançamento horizontal? Existem dois movimentos que são simultâneos acontecendo num lançamento horizontal. Um movimento que acontece na horizontal, com velocidade constante, e, ao mesmo tempo, um movimento que acontece na vertical, onde eu tenho uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, qualquer objeto que é lançado horizontalmente, ele vai descrever meio arco de parábola no espaço, e eu sei que o tempo que ele demora para percorrer uma determinada distância na horizontal vai ser exatamente igual ao tempo que ele demora para percorrer a distância na vertical, porque a queda e o deslocamento horizontal são simultâneos. Então, tempo de queda e o tempo de deslocamento na horizontal são os mesmos, ok? Então, a partir de agora, meu objeto não está apenas caindo ou sendo jogado para cima, ele está sendo arremessado de cima de algum lugar. Nessas situações, eu vou usar para o deslocamento horizontal equações e funções no movimento uniforme, porque na horizontal, no eixo X, ele não vai ter aceleração. Estou desprezando o vento, está no vácuo, ok? Não tem ar. Então, na horizontal, eu só vou usar a expressão S igual a S0 mais V vezes T, onde esse V é constante, não tem aceleração no eixo X. Porém, como ele também está caindo, eu tenho um movimento variado na vertical, um movimento variado no eixo Y. Se eu tenho um movimento variado no eixo Y, eu posso usar a função da posição, eu posso usar a função da velocidade, ou eu posso usar a equação de Torricelli. Lembrando que aqui eu vou usar a letrinha Y, tá? Para representar que eu estou na vertical. E essa aceleração não é uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade, tá? E esse delta S eu posso chamar de delta H, se eu quiser, para representar a altura. Aqui eu vou simular um lançamento na horizontal com o simulador que eu já falei para vocês na aula passada, que era aquele canhãozinho que aparecia sobre uma determinada superfície, que depois eu baixei na aula anterior para que ele ficasse no solo. Então, eu estou aqui no simulador do PET, estou indo aqui na introdução, tá aqui o canhão, agora eu vou deixar ele nessa determinada altura, vou lançar um projétil, na verdade eu não vou lançar abóbora, ali sempre aparece inicialmente abóbora, eu vou lançar aqui um humano, tá? Vai ser um homenzinho que vai sair daqui, com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Eu não estou colocando aqui resistência do ar, não quero os instrumentos de medição, depois eu coloco os vetores para saber o que acontece. Ele está sendo lançado numa altura que, pelo meu simulador, aparece ali como 10 metros, tá? Vou colocar com uma velocidade normal e vamos ver se ele atinge esse alvo que está a 15 metros de distância. Então, fazendo aí o lançamento, ele não atingiu o alvo. Essa distância na horizontal nós vamos chamar de alcance, tá? Tudo que ele faz na horizontal, se eu for colocar aqui o desenho das componentes da velocidade, vou apagar, ó. Vou tentar mostrar aqui as componentes da velocidade. Então, à medida que o homenzinho vai caindo, vejam, o meu vetor na horizontal não muda de tamanho,
O vetor na horizontal tem sempre o mesmo tamanho, mas o vetor da vertical vai aumentando de tamanho. Vou colocar aqui em câmera lenta para ver se a gente consegue visualizar isso um pouquinho melhor. Então, na horizontal não muda e na vertical ele vai aumentando de valor. Vou colocar aqui o meu alvo para cá, só para que ele possa atingir o alvo. Então, o homenzinho, ó, velocidade na horizontal se mantém, velocidade na vertical vai aumentando. No eixo X não tem aceleração. No eixo Y tem a aceleração e é a aceleração da gravidade. Se eu aumentar a velocidade inicial do lançamento, esse homenzinho vai parar mais longe. Vamos pôr aqui para ver o que acontece. Aumentei a velocidade inicial, portanto, o alcance aumentou também, tá? Se eu quiser, eu posso colocar as componentes da aceleração. No caso, ele não vai ter duas componentes para aceleração, ele vai ter uma só, que é a aceleração da gravidade, que aparece aqui em amarelo, não sei se dá para visualizar, mas ela aparece em amarelo na tela aqui do computador. E o vetorzinho verde é o meu vetorzinho velocidade, que vai aumentando aí com o passar do tempo, tá? Lançamento na horizontal, se eu colocar um ângulo aqui, esse lançamento deixa de ser horizontal e passa a ser o tal do lançamento oblíquo. Então, com a horizontal, o ângulo é de 0 graus. Eu posso trocar aqui o humano por uma bala de canhão, tá? E aí, eu posso começar novamente aí o meu lançamento com uma velocidade inicial maior, tá? Vocês vão fazendo aí os testes na casa de vocês com o simulador. Então, lançamento horizontal é o assunto da nossa aula desta semana. Voltando aqui para o meu slide, depois quem quiser em casa, testa aí o simulador, trocando de valores e trocando as velocidades. Então, o que muda? Eu vou analisar um movimento em duas dimensões. Desenhei aqui a trajetória do meu objeto em vermelho. Inicialmente, ele estava aqui em cima. Velocidade inicial dele é a velocidade no eixo X, e a velocidade inicial no eixo X não muda. Ele não tem velocidade inicial na vertical, portanto, meu V0Y num lançamento horizontal vai ser sempre 0. Então, esse pedacinho aqui vai sumir, esse pedacinho aqui vai sumir, e esse pedacinho aqui também vai sumir, porque no lançamento horizontal, ele não tem velocidade inicial na direção Y. Então, ele tem velocidade inicial apenas na horizontal, que é no eixo X. À medida que ele vai se deslocando, ele começa a cair, porque ele não tem mais superfície de apoio. Então, a velocidade dele na direção Y aumenta. Se a velocidade dele na direção Y aumenta, aumenta de acordo com essa função horária. V igual a V0 mais AT. E na direção Y, eu vou usar as expressões do movimento vertical. Na direção X, eu vou usar a expressão do movimento uniforme, porque não tem aceleração na horizontal. Se eu tenho um vetor velocidade na direção X, se eu tenho um vetor velocidade na direção Y, os dois unidos pela origem, eu traço retas paralelas, passando pelas extremidades dos meus vetores. Na origem em comum está a origem do meu vetor resultante. No encontro das minhas paralelas está a extremidade do meu vetor resultante. E aqui está o meu vetor velocidade. Isso é uma soma vetorial. Esse meu vetor velocidade vai ser o meu vetor V0x, que não muda de valor, mas o meu VY, e esse VY muda de valor de acordo com essa função. Como é uma soma vetorial, eu preciso lembrar que esses vetores estão perpendiculares entre si. Então, se eu quiser saber o módulo desse vetor V, eu vou ter que pegar o meu Vx, que é a velocidade inicial ao quadrado, vou pegar o Vy, de acordo com o instante que eu quero, elevar ele ao quadrado, vou fazer a soma dos quadrados desses dois vetores, dos módulos desses dois vetores, e vou extrair a raiz quadrada para achar o V. Isso é, eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar esse V aqui.
tá? Onde os meus catetos vão ser a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y. Então, no lançamento horizontal, eu estou usando aqui todas as expressões que eu tenho do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. E lembrando que se eu quiser achar o vetor velocidade resultante, eu tenho que lembrar de operações vetoriais, e aí eu tenho que usar o teorema de Pitágoras, porque o meu Vx e o meu Vy estão perpendiculares entre si. Então, para resolver os problemas de lançamento horizontal, estes são os conceitos que eu preciso ter, tá certo? Preciso lembrar das funções, preciso lembrar que no eixo x velocidade é constante, preciso lembrar aqui da soma vetorial. Vou partir para alguns exemplos para vocês entenderem melhor o assunto. Então, exemplo 1. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo, o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Aqui eu vou sumir agora com a resolução do item A, só para vocês verem como é que a gente vai resolver o exercício todo. Pronto, sumi aqui com a resoluçãozinha que estava aqui. Então, o que eu estou sabendo? Que tem uma esfera que está rolando. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de começar a solução, é ilustrar a situação. Eu tenho uma esfera que está rolando sobre uma mesa. Aqui minha mesa horizontal. Essa esfera está vindo com uma velocidade na horizontal, que é o meu V0x, que vale 10 metros por segundo. Como ela não está ainda em queda livre, ela não começou a cair, ela ainda está sobre a mesa, a velocidade inicial dela na direção y vale zero, isso é, a velocidade inicial dela na vertical vale zero. Estou adotando a trajetória positiva em y para baixo, porque aí eu vou usar o g também para baixo, positivo, tá? Se eu adotasse a trajetória positiva para cima, eu ia ter que dizer que a velocidade em y é negativa, que o g vai ser negativo, então adotando tudo para baixo agora como positivo. Y para baixo é positivo, o V para baixo vai ser positivo, o G para baixo também é positivo. O que mais eu sei do enunciado do exercício? Eu sei a aceleração, eu sei que essa esfera vai se deslocar, olha a trajetória aqui, caindo ao pé da mesa numa distância de 5 metros. Então, aqui está o pé da mesa, 5 metros do pé da mesa. Essa distância na horizontal, portanto, isso aqui é uma posição no eixo X. É o meu SX, vale 5 metros. O problema quer saber o tempo de queda. O tempo que essa esfera demora para cair é o mesmo tempo que ela demora para percorrer essa distância na direção X, ok? Na direção X não tem aceleração. Se não tem aceleração, eu só posso usar na direção X a expressão S igual a S0 mais V vezes T. Ok? Ou V igual a delta S sobre delta T. Se eu tenho delta S e eu tenho o V na direção X, eu consigo descobrir o T, porque na direção X não tem aceleração. O tempo que ele demora para fazer os 5 metros é o tempo que ele demora para percorrer a altura da mesa. Então, eu vou usar aqui a expressão S igual a S0 mais V vezes T, sorvete. Eu sei que a velocidade inicial dele na direção X é 10. Estou considerando que aqui o meu S0 na direção X é 0, tá? Minha posição final na direção X, aqui é o 0 no X, aqui é o 5, a posição final é 5. Velocidade 10 vezes T. Então, usei S igual a S0 mais V vezes T. Nessa direção, não tem aceleração. 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, ele demora 0,5 segundos para percorrer 5 metros e são os mesmos 0,5 segundos que ele demora para cair
da mesa, porque é uma coisa simultânea. Ele vai para a direita, mas ao mesmo instante ele cai. Então, são movimentos simultâneos. Com isso, eu respondi o item A, o tempo de queda. Eu sempre vou buscando uma expressão ou do movimento uniforme ou do movimento variado para resolver o meu exercício. Vai depender aí dos dados do problema. Item B, a altura da mesa em relação ao solo. Quanto mede essa altura? Isso é, o deslocamento em Y. Eu sei a velocidade inicial em Y. A velocidade inicial em Y é 0, porque ele só tem movimento inicial na direção X. Eu quero saber ΔSY ou SY, tá? O que mais eu tenho? Eu tenho velocidade inicial, eu tenho a aceleração na direção Y e eu tenho tempo. Com isso, eu posso usar a expressão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, o sorvetão, tá? Aqui eu não escrevi a expressão inteira, mas eu vou voltar no slide anterior para vocês verem que expressão que eu usei. Aqui no slide anterior, eu estou usando essa expressão, tá? Considerei o S inicial Y 0, velocidade inicial 0. Como tudo ali é 0, isso aqui também some. Sobra o que para mim? AT quadrado sobre 2, né? E aí eu acho a altura. Lembrando que esse A é a aceleração da gravidade. Agora, indo lá na resolução do meu exercício, eu fiquei com a altura igual a aceleração da gravidade sobre 2 vezes t quadrado. A aceleração da gravidade é 10. O tempo que ele demorou para cair, eu achei no item A, 0,5. 0,5 ao quadrado vezes 10 dividido por 2 vai me dar aí a altura desta mesa. Portanto, a altura dessa mesa vai ser 1,25 metros, que é o resultado aqui dessa continha. Depois, o problema quer saber. Eu esqueci de pôr aqui na resposta. Item C. O módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Vou voltar aqui no meu slide anterior. Quando a minha esfera chega ao solo, ela tem duas velocidades, uma no eixo X e uma no eixo Y. Ele quer saber a velocidade resultante. No eixo X, a velocidade não muda, ela mantém sempre o mesmo valor. No eixo Y, eu vou ter que calcular essa velocidade para poder resolver este exercício. Então, olha, como é que eu calculo essa velocidade no eixo Y? Eu uso VOAT, V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial em Y é 0. A aceleração da gravidade é 10, positiva para baixo. Tempo de queda dele, 0,5 segundos. Daqui eu descobri que a velocidade em Y, quando ele chega no solo, é de 5 metros por segundo. A velocidade em X, que está aqui, ó, ela é constante. Então, quando ele chega no solo, ele chega com uma velocidade em X, que vale 10 e não muda, mas ele chegou no solo com uma velocidade em Y, que vale 5. Usei Pitágoras, porque eu tenho dois vetores perpendiculares entre si e eu quero saber aqui o meu vetor resultante. 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, portanto, deu 125, cuja raiz quadrada é 11,2, ok? Metros por segundo, unidade dessa velocidade. Próximo exemplo. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vou desenhar a situação, vou pegar aqui uma representação. Ó. Tem um avião, dentro desse avião tem um pacote. Quando o avião solta o pacote,
Eu não posso esquecer que esse pacote está com a mesma velocidade do avião. Os dois estão se deslocando horizontalmente, ok? Então, a velocidade horizontal com que o pacote sai do avião é a mesma velocidade do avião. E essa velocidade do avião, ele me deu 50 metros por segundo. Então, o pacote sai do avião com uma velocidade inicial na horizontal, no eixo X, que vale 50 metros por segundo. No eixo Y, a velocidade inicial desse pacote é 0. Eu sei a altura na qual ele caiu, 720 metros. Velocidade inicial em X, eu tenho. Velocidade inicial em Y é 0. Delta SY, eu tenho 720. Eu tenho a aceleração da gravidade, que é 10. Eu quero saber a que distância tem que estar essas pessoas para que elas consigam pegar este pacote. Então, pelas informações que eu tenho, eu quero a distância em X. Em X, eu só posso usar S igual a S0 mais V vezes T, porque em X eu não tenho aceleração. Para eu saber essa distância em X, eu tenho que ter a velocidade em X e o tempo que ele demorou para fazer essa distância X. Como eu não tenho tempo para fazer essa distância X, eu vou primeiro calcular esse tempo. De que maneira? Usando os meus dados da direção Y, porque o tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ele demora para percorrer a distância X. Na direção Y, eu tenho ΔSY, velocidade inicial 0, aceleração 10. Com isso, eu descubro o tempo, usando o sorvetão. Então, eu vou começar com a direção vertical, usando o sorvetão. Como meu S0 é 0, lá em cima, velocidade inicial lá em cima também é 0, do sorvetão do S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, sobrou para mim apenas S igual a GT quadrado sobre 2, porque o restante tudo era 0, lá da expressão da função horária da posição. Posição final na vertical, 720. Aceleração da gravidade, 10, porque eu adotei a trajetória positiva para baixo, velocidade em Y é positiva para baixo, a gravidade é positiva para baixo. 10 sobre 2 dá 5. 720 dividido por 5 dá 144. Como t está ao quadrado, eu extraio a raiz de 144, 12. Então, o tempo que ele demora para cair é de 12 segundos. Porém, nesses 12 segundos, ele não apenas caiu, como ele se deslocou na horizontal. Então, em 12 segundos, ele também percorreu essa distância. Na horizontal, eu estou usando S igual a S0 mais V vezes T. Aqui, para mim, é o S0 no X. E aí, eu estou contando positivo para a direita. Então, meu S0 no X é 0, eu fiquei com S igual velocidade no X, é a velocidade do avião, que não muda, 50. Tempo, é o tempo que ele demorou para percorrer isto, que é o mesmo tempo que ele demorou para percorrer isso aqui, 12. 50 vezes 12, 600. Então, o pacote cai a 600 metros da posição onde ele foi abandonado em relação ao eixo X, ok? Então, esse é mais um exemplo de lançamento horizontal. Todos os exercícios de lançamento horizontal são muito parecidos, então eu peço apenas para vocês ficarem atentos que no lançamento horizontal a velocidade em x não muda, então na direção horizontal eu sempre uso sorvete, posso considerar o S0 como 0 e eu fico com S na direção x igual a V vezes T. Na direção vertical, meu S0 é 0, se eu adotar a trajetória positiva para baixo. Então, ele some. V0Y é 0, porque ele sempre começa com uma velocidade inicial nula na direção Y. E sobra para mim que S é GT quadrado sobre 2. Uso a função da velocidade, se eu precisar dela. Lembrando que aqui é 0, tá? Ou posso usar Torricelli se eu não tiver informações sobre o tempo. Sempre que o problema me perguntar velocidade resultante, é esta velocidade aqui que ele quer saber, ela é resultado da soma desses dois vetores.
Como esses dois vetores estão perpendiculares entre si, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras para achar um módulo dessa velocidade resultante. Não esqueçam que o tempo da queda é o mesmo tempo que ele percorre para percorrer essa distância horizontal, pois se trata de um movimento simultâneo na vertical e na horizontal, ok? Na lista de vocês não tem muitos exercícios de lançamento horizontal, a maior parte deles é de lançamento vertical, que é onde eu tenho grandes possibilidades. Lançamento horizontal fica tudo muito repetitivo, então eu faço apenas 2 exemplos aqui para vocês e vou deixar mais acho que uns 6 ou 7 na lista para vocês resolverem. A próxima aula eu vou falar de lançamento oblíquo. Uma ótima semana para todos vocês e até a aula da semana que vem. Um grande abraço, fiquem bem.